tema é Uma Luz sobre o Suicídio. Boa tarde a todos. Jesus a nós todos amparando com ardente amor de sempre. Hoje, dia 7 de março de 2020, nos reunimos virtualmente em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, de São José e de Joaquim Murtinho, mentor do Centro Espírita, no qual nos esforçamos no trabalho de nos evangelizarmos. Os estudos da tarde de hoje será baseado nas mensagens trazidas por nossa irmã Ivone Pereira, a partir do livro Memórias de um Suicida. A partir do suicídio de Camilo Cândido Botelho, encarnação de Camilo Castelo Branco, um dos maiores nomes da literatura portuguesa do século XIX. E ele, por que ele comete suicídio? Ele perde a visão e, envergonhado, né, por essa situação, dá um tiro no ouvido direito, sem pensar em mais nada. Não teve coragem, orgulho ainda também, né? Vergonha, esses sentimentos ainda que trazem para próximo de nós aqueles irmãos desencarnados que estão em baixa vibração, opositores, né, ainda vingativos, e acabam nos influenciando nesses momentos de dificuldade que a gente está passando. Então, esse irmão, ele fica cego e não aceita. Ele era um escritor muito famoso, filósofo, muito reconhecido, ganhava dinheiro para sustentar a família a partir disso, né? E aí tem todo um histórico. E a gente também vê aqui que o suicida, né? Vou continuar lendo, né? Aí ele vai para o vale, para esse vale, que é chamado Vale dos Suicidas. Quem são os que vão para lá? Na época iam para esses vales, levados para esses vales, os portugueses, os irmãos que moravam em colônias africanas portuguesas, né, dominado por Portugal na época, porque ainda era um domínio muito grande de Portugal, e brasileiros, aqueles espíritos também do Brasil. Então, nesse vale estavam esses irmãos, eram levados para lá, né? Ele desencarna em 1891, e ele só é resgatado do vale 12 anos depois. Ele leva 12 anos nesse vale, e é a partir daí que ele começa a contar a sua história. Eu, por enquanto, vou ler, depois eu vou fazer umas perguntas, eu dividi em perguntas para ficar mais fáceis, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dos números do suicídio de hoje. Gente, eu comecei, na minha pesquisa, primeiro falando em 800 mil casos, o que já era muita coisa. E depois eu fui lá, fui verificar uma atualização da Organização Mundial de Saúde, nós já temos 1.100.000 casos por ano de suicídios, que as pessoas alcançam o objetivo, tiram sua vida. E as tentativas são maiores, o grupo que tentam suicídio é maior do que esse, são mais de 1.100.000 pessoas que tentam suicídio por ano. Ou seja, é uma pandemia. Vocês imaginam, nós estamos aí nessa pandemia, com esses números que já nos assustam, vocês imaginam. Enquanto nós estamos aqui conversando, nós temos uma estatística, a cada 30 segundos uma pessoa suicida. Gente, é só contar de 1 a 30 e uma pessoa suicida. Se nós nos assustamos com a pandemia que vivemos, de coronavírus, e essa outra pandemia? Por que a gente não anda assustado com essa pandemia? Que a cada 30 segundos ceifa uma vida, né? E a pandemia do corona, ela não vai levar para o Vale do Suicida, né? O que vai levar é o suicídio, né? Entre outros lugares também que abrigam os suicidas, que não só esse. Eu vou me fixar um pouco mais nesse hoje, né? Então, o que acontece? A cada 30 segundos um suicídio acontece. Temos hoje uma média de 1.100.000 suicídios ao ano. Nessa 1 hora que nós vamos estar aqui reunidos, nós teremos 120 pessoas que terão cometido suicídio. Olha só, gente, que número é esse? E a gente fala em tabu. Realmente existe um tabu. Por que a gente não fala disso? Por que as manchetes dos jornais não estão aí espelhando isso todo dia para a gente? Por que a gente não fala disso com as nossas crianças? Por que às vezes esses sentimentos não vêm ao nosso coração, à nossa mente, e a gente não fala sobre isso? É um tabu falar sobre isso. É como se fosse um assunto proibido. E muitas vezes nós temos casos de pessoas queridas e a gente também não toca no assunto, tratando também como tabu, né? E a gente acaba deixando de ser um trabalhador, né? Um trabalhador importante que vai ajudar que irmãos
ou até mesmo nós não caiamos nessa atitude irracional de cometer o suicídio. E desesperador, é claro, porque também não podemos colocar só a irracionalidade. Um momento de desespero, porque imagina, às vezes eu passo pelo viaduto e fico pensando, eu olho lá para baixo e vejo aqueles carros passando, e eu fiquei pensando, esse tempo todo que eu estava pensando em falar, quando eu passo por um viaduto e olho lá para baixo, eu falo, meu Deus, em que estágio a pessoa está mentalmente para ter coragem de se jogar lá embaixo? É um estágio assim de desespero, de desequilíbrio total e até de companhias de baixa vibração que acabam empurrando, né, dando aquele empurrãozinho a mais para que ele se jogue lá embaixo, ou de outras formas também, né? Aí, para vocês terem ideia do que desaparece com esses 1.100.000. Se nós pensarmos olha só, suicídio, o município de Belfor Roxo desaparece, em um ano desaparece o município de Belfor Roxo, que é gente pra caramba, desaparece o município de Cabo Frio, desaparece o município de Rio das Ostras, desaparece o município de Guapimirim, desaparece a cidade do Porto, em Portugal, desaparece a cidade de Arraial do Cabo. Essas cidades, é como se essas cidades sumissem assim, em um segundo do mapa todo ano. E cada vez mais outras cidades vão desaparecendo, porque o número vai crescendo. Eu olhei, eu estava nos dados de 800.000. Quando eu atualizei, já era 1.100.000. Né? Então, você veja bem, é como se a gente acordasse e todas essas cidades tivessem desaparecido do mapa. É um número significativo de irmãos sendo ceifados para a vida espiritual de uma forma ruim como essa, através do suicídio. Então, vamos lá, né? Outro dado, as tentativas são maiores pelas mulheres. As mulheres são as que mais tentam, mas os que mais, infelizmente, têm sucesso são os homens, e principalmente os homens negros, são os que mais, infelizmente, têm sucesso em cometer o suicídio. A fala de hoje é de momentos muito tristes, gente. Assim, é até forte. Eu fiquei pensando, nossa, como é que essa fala vai chegar? Porque a gente vai falar de muita tristeza, de muita dor, de muito sofrimento. E quem já tem alguém que passou por isso, vai sentir, vai se preocupar com essa situação. Como o meu ente querido está? Será que ele já foi recolhido? Será que ele não foi? Então, mas no final disso tudo, a gente vai tirar todo um lado bom disso, tá, gente? Se ficarem apreensivos, não, tranquilo, pensem em Maria de Nazaré, que é a nossa mãe santíssima, que ela está amparando sempre, tá? A gente vai falar de coisas tristes, mas a gente vai ver o lado bom de tudo isso. Por que a gente está falando sobre isso? Aí vem uma pergunta, né? Aí que eu falei, por que falar de horrores, né? Por que eu estou falando de horrores quando a gente poderia falar de amor, do amor de Jesus, né? Porque a gente fala muito do amor de Jesus, e temos que falar mesmo. Mas é preciso lembrar desses irmãos e falar desses horrores que eles viveram e que muitos ainda estão vivendo. Mas por quê? Porque é uma pandemia de suicídio instalada no planeta já há séculos. Faz séculos que essa pandemia está aí. A gente está falando de 1800, o caso desse irmão, 1880 e pouco, né? E a gente continua vivendo e ela continua crescendo gradativamente, né? E Maria de Nazaré está pedindo auxílio, ela está pedindo auxílio para que socorramos os que sucumbiram no suicídio, e socorro para que muitos outros não adentrem a vida espiritual dessa forma. Acreditamos que quanto mais mentes esclarecidas de seu destino ao adentrar a vida espiritual, quanto mais as pessoas souberem de como vai ser a vida dela no mundo espiritual, menos elas vão cometer o suicídio. Acho que é um momento que vai levar reflexão a ela, né? Se eu sei para onde eu vou, se eu sei que existe um buraco ali, e que se eu for por ali eu vou cair naquele buraco e nem sei o que vai me acontecer lá, eu vou pensar, será que eu vou mesmo por ali? Eu vou ter um momento, talvez, é uma oportunidade de uma reflexão a mais sobre eu ir ou não ir por aquele caminho, né? Mesmo em meio a todas essas coisas. E a gente começa a perceber cedo os sinais que as pessoas estão dando, né? É muito difícil, porque às vezes é muito sutil, principalmente o adolescente que está querendo cometer suicídio, né? Ele já não sinaliza tanto. E a gente, nessa correria que a gente anda, é trabalho, é estudo, é tanta coisa ao mesmo tempo, e a gente acaba não escutando os sinais que são muito sutis, né? Então, Maria está aí pedindo socorro, gente.
E uma coisa que é importante, o trabalho, esse trabalho de socorro, tanto aqui quanto no mundo espiritual, ele só é exercido por voluntários. Ninguém é chamado obrigatoriamente a auxiliar, a trabalhar nessas tarefas. No mundo espiritual, só voluntário adentra esse trabalho com Maria. É preciso a pessoa se candidatar ao trabalho. E eles nos relatam que lá está faltando gente. Assim como aqui está faltando, lá também está faltando irmãos para os trabalhos. Eles estão também sobrecarregados, fazendo, igual a gente no Joaquim Murtim, um fazendo um montão de tarefas. Lá a mesma coisa. E a população lá é muito maior do que aqui. Então a gente imagina como é que está a situação lá, né? A situação lá, a gente reclama, a gente tem que agradecer, porque a situação lá está muito mais difícil, porque está faltando muita gente para trabalhar. Né? E esses trabalhos requerem muito sacrifício, eu vou falar para vocês. Uma semana foi pouco, porque vocês vão ver que nossa irmã Ivone Pereira passou. Eu falei aqui em casa, Evandro, uma semana de jejum. Ele, Marli, por quê? Porque eu vou falar sobre o suicídio. Uma semana, né, de jejum de um monte de coisas, porque a gente precisa permitir, abrir espaço para que os irmãos nos inspirem, nos apoiem nesse assunto tão delicado, para que ele venha da forma que seja para ajudar, né? E a Ivone nos fala que, para esse trabalho dela ficar pronto, ela levou 8 anos orando diariamente para retomar e o trabalho acontecer. E aí a gente fica vendo nas nossas pressas, né? A gente idealiza um trabalho, até na casa espírita, e quer que ele saia assim. Eu pensei hoje, quer que amanhã ele saia. Ivone esperou 8 anos orando diariamente, até que o irmão chegou e falou, agora sim, agora nós vamos fazer esse trabalho acontecer. Né? A importância da oração em todos os trabalhos. Né? Aí o que eu falei, né? Ainda há um grande tabu sobre o suicídio dentro das organizações sociais e até mesmo da organização principal a qual chamamos família, porque a organização principal que nós temos é a família, né? E às vezes a gente esquece do nosso papel dentro dessas ondas modernas que andam passando por aí, do nosso papel de responsável em observar e sinalizar para os filhos o caminho. É tanta coisa que, deixa ele fazer o que ele quer, o mundo está moderno, tá tudo, sabe? Não, ele tem uma cabeça muito boa, essas crianças são tudo, sabe? Elas já vêm assim com evolução, e aí é onde a gente abaixa muitas vezes a nossa guarda, né? E a guarda da nossa casa, e a guarda da nossa família, né? Então, principalmente a família, porque se a família não perceber isso, quem mais vai perceber esses sinais? Fica mais difícil. Então, a gente vai vendo também um dos papéis principais da família, que é se olharem um ao outro, se ajudarem, se vigiarem, né, para que possa perceber quando o outro está silencioso, mas está silencioso porque precisa de ajuda, ou porque o outro está agitado demais porque precisa de ajuda. E perceber os sinais que a pessoa muitas vezes dá, né? Agora nós vamos falar desse vale de lágrimas e horrores que em nenhum momento foi ou será esquecido por Deus. Porque quando a gente fala dele, parece que ele foi esquecido, né? Fala, nossa, meu Deus, mas quantos horrores? Cadê Deus? Deus não é bom? Acima de tudo? Mas, gente, a gente vai perceber a bondade de Deus, sim. Mas a gente não pode esquecer de sinalizar as leis de Deus. As leis são cumpridas. Tem que ser cumpridas, né? Aqui nós temos as leis, mas burlamos, né? Muitas vezes nós burlamos as leis, né? Eu vou até falar de mim. Eu ainda burlo as leis. Infelizmente, eu ainda burlo algumas leis. Mas no mundo espiritual, assim como a gente fala, a gente se reúne por afinidade, as leis lá são cumpridas. Não tem esse negócio de dar um jeitinho, de dar um... Não. Lá, as leis são cumpridas. Quando a gente cai no mundo espiritual, nós somos todos reunidos por afinidade. Porque ali o grupo vai passar aquilo que ele precisa passar. É o cumprimento das leis. Porque se não houver lei, é igual na nossa casa, né? Se não tiver, vamos dizer assim, uma lei, né? Uma ordem, uma regra, se todo mundo for fazer o que quiser, vira bagunça. Então, Deus colocou as leis, né, universais para que haja harmonia. Essa desarmonia toda que nós vivemos, na verdade, é porque nós não somos cumpridores da lei ainda, mas seremos. Gente, se alguém quiser falar, só levantar a mão, tá? Porque vocês já me conhecem, eu falo muito.
Agora, olha só, vamos lá, quebramos as leis. Mas na vida espiritual, as leis são cumpridas de forma que ainda não entendemos. Mas nossa mãe Maria de Nazaré sempre está a advogar a nosso favor. Maria de Nazaré é a nossa guardiã também. Eu lembrei, eu não sei se alguém viu aquele O Alto da Compadecida, um filme nacional. Quando eu li sobre Maria, eu me lembrei que Maria não deixava ninguém, olha, era o terror. Eu lembro muito de Lampião, que ela chega lá e ela, não, Lampião entra também para o céu. O pessoal ficou horrorizado, ela um jeito de resgatar todo mundo. Essa é a nossa Mãe Santíssima, para a gente ver o quanto a gente tem que estar orando e sintonizada nessa mãe também, né, nesse trabalho abençoado que ela faz por amor a todos nós. Né? Não. As maiores causas de suicídio agora. Os estudos aqui no Rio de Janeiro, eles apontam como maiores causas de suicídio, problemas de relacionamento familiar ou namoro entre os jovens. O que eu falei aí foi o caso da sua irmã, dessa nossa irmã. Problema de ordem financeira e conjugais. E é que tem sinalizado, gente, entre os jovens, uma coisa que ainda não estão nos dados das estatísticas, mas é uma coisa que está acontecendo muito com os jovens na entrada da adolescência. Essa é o que eles chamam hoje de, deixa eu olhar aqui o nome, gênero, né? Essa escolha do gênero, que não tem nada a ver com o biológico. O biológico no nascimento nasceu menino ou menina, ainda continua assim, porque o nosso biológico, nós temos dois, que é o homem e a mulher, né? Agora, vem o gênero, que nós não vamos entrar, estou passando assim, porque os adolescentes, quando estão entrando nessa fase e se deparam com essa dita escolha de gênero, estão tendo muitas dificuldades, estão adentrando o suicídio a partir daí. Infelizmente, é um outro ponto que está sinalizando muito. E existe um tabu maior ainda em relação a isso, o que facilita com que eles adentrem mesmo a vida espiritual, e os jovens que adentram a vida espiritual dessa forma, eles também passam por momentos dificílimos, gente. Né? Então, temos que ficar atento quanto a isso também. Ivone nos relata, como eu falei, durou 8 anos para que esse trabalho saísse. Agora eu vou fazer umas perguntas, né? Eu fui relacionando aqui em perguntas. O que é o Vale dos Suicidas? É o local para onde eram levados, e ainda são levados, suicidas vindos de Portugal, suas colônias africanas e do Brasil. Aí eu pergunto, mas como é que é esse lugar, né? A gente fala de horrores, né? Eu peguei um pouquinho, o restante, quem tiver, assim, vontade, né? Pode depois pegar o livro e ler, porque é uma coisa muito profunda, é um livro para ler com muita calma, porque ele nos traz muito conhecimento, e, gente, eu vou dizer, você acaba com vontade, sabe de quê? De ser trabalhador de Maria. O bom de tudo é que no final disso tudo você quer ajudar, você fala assim, Maria, eu quero trabalhar, você já começa a pensar em desencarnar e tá lá nas fileiras dos trabalhadores dessa Mãe Santíssima, né? Então, como é que é esse local? Como é que é a paisagem? E aí ela nos responde, totalmente aflitiva. São gargantas profundas onde não penetra outra forma de vida. Garganta por quê? Porque vai se descendo pela terra, vai descendo, parece que nunca vai acabar. Parece que não vai ter fim. Eles vão adentrando o interior da terra, né, em locais muito profundos. Então, eles chamam de gargantas. Né? Ele fala gargantas profundas onde não penetra outra forma de vida que não é traduzida pelo supremo horror. Que ele fala, não há outra forma de vida a não ser a do supremo horror. Como vocês acham que são? Né? Como é que a gente acha que é? Não há paz lá. Não há paz nenhuma, não há consolo. Aí ela cita, para a gente ter uma ideia, bem longe, ela diz que o Vale dos Leprosos, na época da antiga Jerusalém, lá na época que Jesus passou aqui pelo planeta, que o Vale dos Leprosos, que era um horror, dá vontade deles irem viver lá. Eles acham que lá é o paraíso. É a comparação que faz para a gente ter uma ideia do que é esse local. Eles falam que seria refrigério para a alma se eles pudessem ficar no Vale dos Leprosos. Não há sol, não há luz, não há consolo, não há perfume, não há flores, não há árvore, não há nada que possa trazer qualquer pensamento de bem-estar. São gritos e horrores inimagináveis. Espíritos que foram homens estão dementados pelo sofrimento e pela dor. Estão dementados, perdem totalmente o seu raciocínio.
Aí ele pergunta, quem são os levados para esses lugares? Que pessoas que são levadas para esses locais, né? Que irmãos que acabam caindo nesses locais? A escória do mundo espiritual. Nós aqui na Terra tem aquele grupo que a gente chama de escória, né? Que estão aí matando os irmãos que estão na ausência do amor, né? Fazendo cada horror. Esses grupos também estão na espiritualidade, né? E são esses grupos que são levados para lá, e também alguns suicidas também são levados para lá, que foi o caso desse nosso irmão. Aí ele fala, os seres nesse local não usam o poder da oração, porque a gente pergunta, mas gente, cadê a oração? Né? Eles não oram? Não, gente, eles relatam que nesse lugar não há oração. Eles estão tão adementados, estão num estágio tão deplorável de confusão mental, que eles não conseguem sintonizar nenhum chamamento a Jesus, a Maria, a nada. Nesse local, não há oração. Eu senti dificuldade de entender isso. Como há um local onde não há oração? Por parte deles, não há oração. Por parte deles, daqueles que habitam esse lugar. Né? Aí ele pergunta, né? Só há nesse lugar choro convulsivo e inconsolável dos condenados, o assombroso chamado ranger dos dentes. É o que a gente ouve falar, né? Que Jesus falou, o local de ranger dos dentes. É esse local aí, é um dos locais. E aí ele pergunta, há outros locais para onde são levados os suicidas? Sim, há muitos outros locais, há muitas outras colônias que recebem esses irmãos suicidas. Não há só esse local, né? Mas também não são locais agradáveis. E aí foi feita uma pergunta, o que há além do túmulo, né? Para ele, o que há além do túmulo, Camilo? E ele fala, a vida, simplesmente vida real, vida a desdobrar-se em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes, falantes como a Terra, o em nações e raças. Há toda uma divisão também, porque aqui nós somos uma imitação do mundo espiritual. Né? Nós estamos tentando, né, a perfeição, estamos caminhando, estamos nos evangelizando, tendo Jesus como modelo, né, que é a perfeição, dizendo que, olha, vocês serão como eu, perfeitos também. Né? E ele fala mais, que é no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para o progresso que lentamente aplicam no orbe. Quando nós estamos nos planetas encarnados, nós estamos na prática, nós pegamos mais embasamento para o nosso progresso quando estamos no mundo espiritual. Nós não nos lembramos, né? Mas cada um de nós, eu acho que a gente até frequentou a mesma escolinha, gente. Passamos por escolinhas, né? Passamos por vários treinamentos com os irmãos mais evoluídos, para depois nós chegarmos ao planeta Terra. Ninguém pulou essa fase, nenhum de nós aqui presente hoje pulou essa fase, né? Para poder chegarmos aqui, estarmos mais preparados para pôr em prática. Na verdade, viemos pôr em prática o que aprendemos, mas aprendemos lá e praticamos aqui. Né? É igual no Centro Joaquim Murtim, né? Lá em cima a teoria, né? no salão religioso, e depois o Lar Mãe Ritinho embaixo para a gente praticar. Né? É meio que assim. Né? Aí ele pergunta, há dia e noite nesse local? Não dá para saber se é dia, se é noite, o que há nesse local. É tanto sofrimento, eles não têm visão para nada que seja bom. Aí ele fala, pensam em Jesus, em Deus? Vocês não pensam em Jesus, não pensam em Deus, as pessoas que estão lá? Eles estão tão envolvidos e tão enlouquecidos nos fogos que não há ninguém que possa atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus ou de Jesus. É a partir disso que a gente vai perceber o nosso papel. Né? Qual o papel que a gente tem para ajudar esses irmãos? Porque se eles não conseguem orar, então como é que a oração chega a esse lugar? Né? De que forma eles serão socorridos? Né? Porque Deus não esquece de ninguém. Esses irmãos não estão abandonados. Né? Aí ele também não tentam sair, a pergunta é, eles não tentam sair desses locais? Tentam, muitas vezes eles tentam. Esses locais, cada um tem a sua caverna, numerada e tudo, gente, por incrível que pareça. Tem endereço, tem número, tudinho nesse local. Parece que é uma desorganização total, mas é uma desorganização organizada. É uma antítese, né? Mas é. Então, eles dizem que... Sugestões...
Sim, eles tentam sair, mas só que eles andam em círculos, em círculos, em círculos e acabam parando na caverninha deles lá. Não tem como sair, eles não têm como sair sozinhos desses locais, eles não conseguem. Aí vem uma pergunta que aí já é sobre o suicídio. Há inspiração, né, sugestões espirituais para que o suicídio aconteça? Claro que há sugestões, né? Porque eu é que abro, né? No caso, eu primeiro abro esse espaço. E depois os irmãos, como em todas as outras situações, né? Eu sintonizo com uma área de vibração. No momento em que eu começo a pensar que a vida está ruim, que está tudo muito triste, eu não queria viver, eu quero... Quando eu começo com esses pensamentos, eu entro numa faixa vibratória onde eu vou encontrar outros irmãos nessa mesma faixa vibratória. E aí eu abro a porta para muitos irmãos que estavam me procurando, né? Adversários, inimigos, vítimas de mim, de outras reencarnações, que aproveitam esse espaço, né? Ainda tomados por ódio, por revolta, ainda não ouviram a doce voz do nosso Mestre Jesus, né? E aí começam a colocar na nossa ideia, a ideia do suicídio. Mas por que mesmo será que ele coloca essa ideia? Porque se eu adentrar o mundo espiritual dessa forma, eu serei escravo. De quem? Possivelmente desses inimigos, desses adversários, ou de outros para os quais ele trabalha, né? Então, há muita gente, muita mesmo influência espiritual, né? A primeira, aquela aberturazinha de porta, sabe aquela coisa que a gente abre a frestinha? Aí eles vão empurrar tudo e entram, né? Porque tem um grupo lá fora que está querendo entrar, está querendo... E eles entram mesmo, né? Então, há muitas sugestões. Não pensar que, foi só a fraqueza do irmão, foi só o desespero. Não. A fraqueza, o desespero, a angústia, a falta de fé, né? O não se encontrar com Jesus, isso tudo tem. Mas tem um grupo muito intenso que leva os irmãos para essa situação. O detalhe todo é uma coisa muito da mente, né? Porque é a mente que cria tudo. A gente tem que estar sempre lembrando disso. A mente cria tudo. Na Terra, não tem ninguém perfeito, né? Eu gosto de sinalizar esse ponto, porque a gente precisa dele para adentrarmos a vida espiritual. Ele vai nos ajudar muito. Sentir-nos perdoados por Deus, por pior que a gente tenha feito. Não importa o que você fez, não importa o que eu fiz, o crime que eu cometi, importa que eu tive consciência dele e Deus já me perdoou. Porque você pensa bem, se eu tenho um filho, um irmão, uma esposa, um marido, né? Porque cada um se encaixa numa coisa, né? E um gatinho, né, Vaninha? O gatinho também pode contar. Imagina, faz uma arte, né? O que vai ser melhor para ele? Vai ser melhor para ele que eu pegue um chicote, dê nele bastante, até ele não aguentar mais, ou eu chegue para ele, chame ele e fala, olha, você não agiu correto, então você vai ter essa disciplina, você vai ter que fazer isso, isso e isso para melhorar, né? O que é melhor? Nós, como seres humanos, né, ainda imperfeitos, optamos por quê? Né? Qual o caminho que é melhor? É melhor a pesar a mão, verdadeiramente, através da violência, ou a disciplina de amor, de compreensão? Se ainda não existe amor, mas de compreensão e até de humanidade, porque quando se fala em humanidade, né, é tratar com respeito o outro, né? Eu não amo, mas eu respeito, né? Então, é essa questão. Então, Deus, como nosso Pai, é a mesma situação. Se nós que somos imperfeitos pensamos assim, agimos assim, imagine Deus. O que Deus tem para os seus filhos? Deus não quer que a gente vá para nenhum vale do suicida. O que nos leva para lá é isso aqui, ó. É o nosso pensamento, é a nossa consciência. Esses irmãos, quando as pessoas adentram a vida espiritual através do suicídio, eles fazem eles crer que eles são donos deles, a partir do desequilíbrio mental que eles estão. Colocam culpas mais intensas neles, né? Então, eles começam a acreditar em tudo que esses irmãos falam e são dominados por eles. São escravizados por esses irmãos. Então, a gente tem que ter na consciência da gente que, sim, nós erramos, nós cometemos erro, sim,
mas se arrepender e recomeçar, né? Nós viemos à Terra para recomeçar, de muitos erros. Cometemos ainda aqui alguns? Sim, cometemos, né? Uns maiores, uns menores, mas cometemos. Às vezes cometemos erros que nem percebemos, que talvez só quando adentrarmos a vida espiritual é que vamos perceber os erros que cometemos, né? E aí a gente tem que ter consciência, Deus me perdoou, é preciso do auto-perdão, a importância. Joana traz muito isso, do autoconhecimento. Por que eu preciso do autoconhecimento? Para que eu me perdoe, o auto-perdão, porque se eu não me auto-perdoar, eu vou ser uma vítima fácil desses irmãos que estão em situação de baixa vibração, e o que a literatura espírita fala, que são os irmãos trevosos, né? Eu estou usando a linguagem deles, os irmãos trevosos vão nos capturar, a partir desse desequilíbrio que a gente entra. Chorando. Tem uma na literatura, uma mulher que está sendo resgatada, acho que todo mundo leu, não lembro agora o nome do livro, que quando eles estão passando em cima de um vale, ela tinha cometido um ato muito grave e ela não se achava merecedora de estar sendo resgatada pela equipe, né, socorrista. E ela começa a entrar em desespero, colocando em desequilíbrio todo o grupo, até que os responsáveis, né, fazem ela retornar ao equilíbrio através da oração, porque eles estavam em risco de cair num vale muito sinistro que estava abaixo deles, né? Por causa do pensamento, porque ela começou a colocar que ela não era merecedora de estar sendo resgatada pelo crime que ela havia cometido quando encarnada. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Os nossos pensamentos de auto-perdão também. E verdadeiro, né? Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós verdadeiramente estamos arrependidos, quando nós queremos tomar um novo caminho, né? Então, é muito importante isso, né? Aí, outra pergunta. Esses irmãos que estão lá, né, em baixa vibração, esse grupo dos trevosos, eles reinam eternamente nesses locais? Eles vão ficar lá reinando eternamente? Não, claro que não. A misericórdia de Deus é para todos os filhos, e eles também são filhos de Deus e são nossos irmãos, né? Não, mas eles vão ter reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes para impulsioná-los às novas tentativas de progresso, né? São irmãos que terão reencarnações muito difíceis, né? Mas a reencarnação é sempre oportunidade de redenção, não importa em que situação nós venhamos. Por mais rápida que ela seja, ela também nos auxilia na recomposição perispiritual, porque os nossos irmãos suicidas, quando adentram o mundo espiritual, o perispírito também está atingido pelo ato do suicídio. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Gente, qualquer coisa, vigia a hora aí, porque eu estou olhando, já estamos quase em cima. Vamos lá, vou correr mais um pouquinho, porque é tanta coisa. Há um grupo de cavaleiros montados que levam essas pessoas para esses locais, eles são juntados, porque após o desencarne, eles ainda ficam ligados aos restos mortais deles. Por quê? Porque eles ainda têm vitalidade. Aquela energia vital que eles tinham, elas não desaparecem com o suicídio. Então, os irmãos ficam ligados ao corpo. Por isso que muitos ainda ficam lá no cemitério, ficam dentro das catacumbas, né, dentro dos túmulos, vendo todo o seu processo de decomposição. Por quê? Porque eles ainda estão ligados. A energia é para viver em matéria. E aquela energia de viver em matéria não acabou. Então, eles vão ficar ligados até que toda essa energia termine. Se ele tinha mais 10 anos, mais 15 anos, mais 20 anos, mais um ano, eles vão estar ligados a essa energia. E aí, por isso que eles ainda ficam com o pensamento ligado na forma como o perispírito deles ficaram devido ao motivo que eles adentraram a vida espiritual através do suicídio. Se eles se tocaram fogo, eles têm a sensação de estarem se queimando, a aparência física de queimado. Se eles se envenenaram, ainda continuam com aquela sensação do veneno tomando conta do corpo. Se eles se jogaram na linha do trem, gente, olha, o relato no livro, eu não vou entrar em detalhes, daqueles irmãos que se jogam nas linhas do trem, a descaracterização, a desestruturação perispiritual é muito grande, muito sofrida, né? E muito difícil de se reconstituir. Então, é preciso reencarnações muitas vezes rápidas, eles precisam reencarnar rapidamente, porque não há outro jeito para que eles consigam, né, fazer com que haja essa recomposição perispiritual. Eles vêm para terminar esse período, o qual eles, tipo assim, um ano que eles ainda tivessem de vida, para eles passarem nisso, mas numa reencarnação, às vezes,
com a deficiência física, né, de formas assim, ainda assim desagradáveis aos nossos olhos, mas de muito amor aos olhos de Deus, porque são todas para o nosso bem, para o bem dos nossos irmãos, né? Os motivos do suicídio, a maioria a gente sabe, as pessoas ficam com vergonha da sua situação financeira, que muitas vezes fica difícil, né? A gente, nesse período, vou tocar nesse período da pandemia, esse período de pandemia, os suicídios aumentaram. Infelizmente, os nossos jornais não noticiam isso, né? Esse outro lado que está levando mais vidas do que mesmo a pandemia do coronavírus, né? Então, por quê? Porque é muito pai de família desempregado, quem paga aluguel, quem paga financiamento, quem vende sua mercadoria na rua. Então, está passando por muita dificuldade. Por isso, esses trabalhos assistenciais foram preciso que se acelerasse, que as pessoas fossem para a rua mesmo para distribuir biscoito, sopa, passa na rua, você encontra alguém que está vendendo qualquer coisa, se você tem 10 centavos, 50 centavos, é até legal, quem pode sair com as moedinhas, sair com as suas moedinhas no bolso, né? Às vezes, se você não quer, você vai lá, finge que vai, vou comprar, mas dá lá a moedinha, nem pega o produto, que às vezes, eu não gosto muito de bala, às vezes, não, nem precisa da bala, a gente sabe, porque estão passando por situações muito difíceis, e muita gente não está aguentando, né? Às vezes fala, mas eu sou responsável? Diretamente não, mas indiretamente como irmão, e vivendo na sociedade, nós somos responsáveis para tentar levantar a moral dessa turma que está aí, né? Ajudar. Outro fator também que ajuda é tipo assim, se eu tenho um produto que eu posso comprar num pequeno, não vai lá no mercado grande comprar, não. Compra no pequeno, porque o mercado grande sempre vai ter muita gente para comprar, mas o pequeno não. Vai lá no pequenininho, lá, aquele vizinho que tem lá a portinha dele, né? Pede para você, vai lá, deixa lá no meu muro, joga sacolinha, né? Entrega lá em casa, né? Ou eu passo rapidinho, não precisa parar para conversar, não, eu passo para pegar aí na sua casa, para auxiliar essa turma aí, porque, gente, é muita gente. E muita gente que foi para a rua. O número de pessoas morando na rua aumentou muito, porque o pessoal não pôde pagar aluguel, não pôde pagar financiamento, e foi todo mundo para a rua mesmo. Quem não tinha uma mãe, uma sogra, um irmão, alguém que pudesse acolhê-lo em sua casa, está na rua. Então, a pandemia acelerou essa outra pandemia que, como eu falei, já está aí há séculos. Mas vamos falar das coisas boas também, não vai dar para tempo de tudo, né? Aí ele fala, como a gente se livrar disso? Existe uma maneira, existe um meio? Aí eles falam, né? Que sim, o modelo ideal, um instrutor insuperável. Ama-o, segue-o, imita-o e alcançará o reino do Pai Altíssimo, que é Jesus, né? É importante. Outra coisa também que é importantíssima, gente, agora estou acelerando porque eu sei que o meu tempo está acabando, né? Ainda se deixasse, eu falei assim, nossa, isso dá para um seminário, né? Uma coisa que a gente precisa, que muitas vezes a gente se depara com os irmãos em sofrimento, a primeira coisa que eu pergunto, né, é, olha só, está fazendo o evangelho no lar? Gente, nós temos que lacrar as nossas casas, os nossos lares com o evangelho no lar. Eu falei lacrar assim, porque é lacrar no sentido, né, de proteção, né? E essa proteção a gente sabe que ela não é só para o nosso lar. Ela ajuda o nosso vizinho, ela ajuda a nossa rua, ela ajuda o nosso quarteirão inteiro. Imagine se dois vizinhos, 3, 4, 10. Nós temos que estar atento ao evangelho o tempo todo. O evangelho no lar é muito importante, mas eu sei também que é muito difícil implantar. A maioria das pessoas que a gente conversa implantou o evangelho? É difícil, porque realmente a gente esquece, o telefone toca, aparece alguém, aparece tudo para atrapalhar você. Até você chegar num dia que verdadeiramente você consiga manter esse evangelho, leva tempo. Então, você tem que perseverar. Tem que perseverar. E a gente tem que passar isso para frente. Quando os amigos vierem, qualquer coisa, a primeira orientação é, olha só, vamos começar o evangelho? Você não faz, não? Vamos começar? Orienta, passa lá pelo Zap, como é que eu faço o evangelho no lar, né? Tá precisando de ajuda? Eu faço com você no primeiro momento, não tem problema não, que é para dar um bom ânimo, né? E apoiar no evangelho no lar, porque é uma ferramenta fundamental. O que nos protege desses irmãos compradores, desses irmãos
ignorantes da palavra do Senhor, esses irmãos que ainda não ouviram a doce voz de Jesus que os chama sem cessar, é exatamente a ausência do evangelho, né, do evangelho de Jesus. E a gente vê, esses irmãos não ficam no Vale do Suicida para sempre. Como é que eles são resgatados de lá? A falange de Maria de Nazaré. Ah, Mãe Santíssima, essa mãe amorosa, ela é responsável por recolher esses irmãos. E o que acontece? Na maioria das vezes, devido às leis que regem o mundo e o mundo espiritual, não se pode recolher um suicida que ainda está cheio de energia vital. Por isso, não é porque ela não queira, não é porque ela não cuide, mas ela está de olho em todos eles. Eles estão sob o olhar de Maria e de toda a sua falange. No momento em que eles têm a notícia de que acabou aquele elemento, é imediatamente retirado. Não importa se eles estão enlouquecidos, não importa que situação que eles estejam. Eles são retirados de lá e são levados para locais onde vão ser tratados de acordo com a condição de cada um. Se estão enlouquecidos demais, tem manicômios, tem locais diferenciados de acordo com a situação de cada um. Ninguém fica esquecido. Mas ela ainda também cita que, muitas vezes, tem irmãos que nem chegam ao Vale dos Suicidas, o que é uma situação ainda mais grave, né? Ainda tem situação mais grave do que essa. São irmãos que são pegos antes que a equipe socorrista consiga fazer qualquer coisa, antes de serem levados para o Vale dos Suicidas. E aí eles ficam na crosta terrestre, subjugados a outros irmãos trevosos, né? São escravizados. Eles fazem, como eu falei, eles crerem que eles são donos deles, e eles obedecem a tudo e passam horrores, mas também não são esquecidos. E há grupos também que, às vezes, tem-se muita dificuldade em saber onde eles foram parar. Até no mundo espiritual, você tem muita dificuldade em saber onde esse irmão foi parar ou essa irmã. Mas as equipes de Maria entram sempre em contato com essas equipes de trevosos mesmo, eles entram em contato e eles fazem acordos dentro das leis para que possam localizar e resgatar esses irmãos. Ou seja, ninguém fica afastado do amor do Senhor. E a parte mais importante que nos fala, né, para sermos verdadeiramente trabalhadores dessa seara de Maria, também, né, nos juntarmos a esse trabalho, oração. Ela pede que nós tenhamos sempre um momento para orarmos por esses irmãos. Se pudermos, uma vez no dia, termos um pensamento de oração, de amor para esses irmãos que estão nesses vales, esses irmãos que adentram a vida espiritual pelo suicídio, porque ela é de importância para que criem-se energias para esses grupos que adentram esses ambientes para recolher esses irmãos, que eles vão a esses submundos recolher esses irmãos. Eles vão com guardas, essa colônia são soldados hindus que auxiliam na proteção dessa colônia, que desce com os grupos de Maria para poder resgatar esses irmãos nessa situação. E eles vão com mapas, com endereço, com número, com nome, e muitos já não têm noção nem de quem são, eles adentram aqueles locais lodosos e vão lá e resgatam os irmãos com elementos que eles têm. Então, ninguém fica sem socorro. Mas o mais importante disso tudo aqui é que a gente fale das nossas dores com os nossos amores aqui da Terra, que a gente converse, que a gente deixe eu acho que é o orgulho, né? O nosso orgulho, o nosso medo, o principal é o medo, né? Pô, o pessoal vai pensar que eu tô maluca. Pô, mas a Marli tem uma vida tão boa, tem uma casa, tem marido, tem filhos, tem carro, tem isso, tem aquilo, aqueles bens materiais, né, que a gente enumera, né? Como se a nossa felicidade estivesse ligada aos bens materiais e não estão. E aí, tá maluca, tá pensando em morrer porque, para de palhaçada. A gente ainda escuta muito essa fala, né? E não é por aí, né? A gente não sabe de onde nós viemos verdadeiramente em termos de atitudes das nossas vidas passadas, dessa vida mesma, porque nós esquecemos muitas coisas que fizemos ao outro, né? E aí vem esse pensamento de suicídio. Então, que a gente tenha muito amor, que a gente perca o medo, perca a vergonha, perca o orgulho, perca a nossa vaidade, porque nós viemos aqui para isso, porque é isso que vai nos ajudar. E que se a gente perceber que a gente vá lá e busque auxiliar esse irmão, estenda a mão, ofereça auxílio. Se ele não quiser,
é um direito dele também. Mas nós, como Joana de Anjos nos orienta, nós não podemos ver uma coisa em desequilíbrio e nos calar. Nós temos que movimentar de alguma forma para fazer o bem, né? Ah, não deu para fazer nada disso. Começa a fazer oração. Começa a orar por aquele irmão, porque às vezes o irmão se fecha, não quer nem que a gente chegue perto, né? Então, começamos a orar, porque o remédio maior disso tudo é a oração. E a oração, lá nesses locais, eles não fazem, mas as nossas orações ajudam. E Maria está precisando dessa nossa disposição de ajudá-la nesse trabalho de amor, que, na verdade, também é um trabalho de Jesus, de resgatar esses irmãos e que esse número caia aqui na Terra. Então, que a gente possa ajudar aqueles necessitados e aflitos, que o nosso pensamento que julgue não imobilize a mão que ajuda, porque o nosso pensamento é mais rápido. Às vezes, diante de um irmão, a gente julga assim, a gente faz um pensamento, tá, eu acho que não quer nada, esse cara ficava aí o dia todo, mas que a nossa mão seja mais rápida, que ela ofereça ajuda. O que ele vai fazer já não é com a nossa consciência. E ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, que, infelizmente, ainda vai demorar um pouquinho mais a passar, mas vai demorar mais até a nossa sociedade se acalmar, até nós começarmos a emanar verdadeiramente elementos de amor, porque o que causa isso tudo, na verdade, são atitudes que não são do bem. A psicosfera está muito poluída, está muito envenenada. Essa pandemia, infelizmente, ela está matando mais por depressão, por inimizade, por desamor. Ela mata também adentrando os corpos, deteriorando o pulmão, mas ela está matando muito mais de outra forma. Nós estamos criando animosidade porque o outro não concorda com o que eu falo. Então, vamos deixar o amor ir à frente, né? Se o outro não concorda com o que nós falamos, não tem problema. Se ele diverge, eu acho que a pandemia é real, eu acho que a pandemia minha não tem nada a ver, Marli. Não vamos trazer mais isso aí. Exatamente, são aqueles irmãos que já estão jogando influência sobre nós para a gente começar a ter atrito com o outro. Quanto às famílias destruídas nesse período por diferença de opinião, não é? Então, nós precisamos emanar amor para limpar essa psicosfera que está aí, para que nossas dores se acalmem, para que mais vítimas não apareçam, porque o suicídio ele está crescendo dia a dia, nós precisamos adentrar a essa luta com Maria, e com certeza nós vamos ter vitória, e um dia todos nós estaremos realmente perfeitos, como Jesus é perfeito. Eu agradeço a vocês a oportunidade, eu não vou mais à frente, eu vou entrar na prece, porque já estamos, né, no horário, e já passei, gente, já passei. Então, eu vou fazer aqui, muito obrigada aí pela boa vontade de vocês, nesse domingo à tarde, de nos fazermos companhias uns aos outros, nesse estudo tão importante, que o amor de Jesus adentre os nossos corações, os corações de todos os irmãos, e aí faça morada, que nós possamos elevar nessa tarde os nossos pensamentos para todos esses irmãos, para a irmã do Domar, para tantos outros irmãos que adentraram a vida espiritual, e termos a certeza que Maria, se não resgatou, o está resgatando, e ele vai ficar bem, e um dia nós nos reencontraremos em situações para falar não de dores nem de sabores, mas para falarmos de amor, do amor de Jesus que nos une. Graças a Deus. O salmo é o Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem tem guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará, o Senhor nos guardará de todo o mal, guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Graças a Deus.